Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Support Sem Borders com a Ana Paula Pop. Você morou em muitos países, viveu em vários lugares, empreendeu. Conta um pouquinho de como é que começou a sua saída do Brasil. Por que começou essa saída do Brasil? Não, muito obrigada pelo convite. Estou bem animada em estar aqui e poder contar um pouco da minha história para você. Bom, eu moro fora do Brasil há praticamente uma década, né? Então, tudo começou com a minha escolha da graduação. Eu fiz relações internacionais no Brasil e eu já sabia que eu queria o mundo, eu já sabia que eu queria novas culturas, mas eu não tinha muita ideia o que fazer com a minha carreira ou até como construir uma carreira internacional. Porque lá atrás, né, sem querer falar muito a minha idade, eu acho que a gente não tinha muito acesso à informação de oportunidades ou também acesso a modelos de pessoas que estavam morando, que a gente poderia, de repente, né, trilhar uma jornada similar. E eu acho que eu fico muito feliz de hoje poder contar a minha história. Quem sabe outras pessoas também podem pegar essas informações e utilizar nas suas próprias jornadas e nas suas próprias vidas. E quando eu decidi fazer relações internacionais, comecei a estudar. No primeiro semestre eu já entendi que eu não queria ser diplomata. Então, meu futuro no Brasil, meu futuro, né, com concurso público acabou rapidinho. E ficou a grande pergunta, porque na época do colégio eu achei que era isso que seria meu futuro. Vou ser uma diplomata do governo brasileiro. E aí ficou a grande pergunta, o que eu vou fazer com a minha carreira? Ou como que eu faço para morar fora, trabalhar fora? Eu realmente não tinha nenhuma ideia, ninguém da minha família, absolutamente nada. E durante a graduação eu tive a oportunidade de começar a explorar. Fiz o programa de trabalho da Disney, trabalhei 3 vezes em Orlando, né? Estágios, assim, foi uma oportunidade que mudou minha vida, que me ajudou a desenvolver o inglês. O que você achou de morar em Orlando, na Disney? Quando eu era novinha, era o sonho, né? Imagina, meu primeiro salário de verdade foi em dólar. E eu morava do lado de um outlet. Então, foi o momento... Foi o momento de comprar o meu iPhone, comprar, na época, o moletom da Gap, sabe? Assim, todo... Não só a oportunidade de ter a minha vida, né? A gente morava num condomínio da Disney, que são pessoas do mundo inteiro que vão trabalhar lá. Então, eu estava cercada de jovens do mundo inteiro. Todo mundo trabalhando nos parques, então tava todo mundo vestido meio de palhaço, sabe? Capitão espacial, assim, foi uma experiência incrível. Na época, desculpa, você foi pela ESEC? Não. Então, a própria Disney tem uma parceria com a STB no Brasil, mas não é um programa pago. Você paga algumas taxas, mas é um programa da própria Disney que apenas a STB intermediária. E você se inscreve, você precisa estar na graduação, é importante que as pessoas saibam disso. Você precisa estar entre o segundo e o penúltimo semestre para você poder tirar o visto. O visto que eles dão para o primeiro intercâmbio possível, né, de trabalho na Disney, o J1. Então, tem algumas pequenas restrições que você tem que ter. Mas assim, mudou minha vida. Desculpa, pra quem não conhece, o J1 é um visto de intercambistas. Normalmente você vai pra trabalhar e aprender alguma coisa. Você tem que estar aprendendo alguma coisa. Você tem que ser estudante. Pode ser. E muitas estações de esqui, restaurantes, mas você tem que estar ali em aprendizado. Você não pode ser um profissional ultra qualificado e aplicar para um J1. Não, então foi minha primeira experiência, meu primeiro visto internacional foi o J1. Ganhando em dólar, assim. Aprendi muito a trabalhar nos parques. A gente desenvolve várias skills, habilidades que não são tão óbvias, né? Eu achei que seria só um pequeno estágio, mas assim, me posiciona muito bem para o mercado corporativo. Até vou falar que talvez, né, acabou trilhando um pouco das minhas escolhas. E também eu pude voltar uma segunda vez para um programa diferente da Disney, que é um visto completamente diferente, que é o Q1. Que é o de representante cultural, assim. Então, eu não conhecia esse visto, porque os Estados é um visto bem raro. Os Estados Unidos têm 187, se eu não me engano, tipos de vistos. E, assim, eu não conheço todos. Eu estudo muito sobre vários. Esse Q1 eu não conheço. Ele é um visto de representante cultural. Que então, legal. para esse segundo programa da Disney, você já tem que ter feito o primeiro. Então, a Disney entende que você consegue performar, que você tem o perfil de trabalho. E você aplica, assim, o nosso uniforme era a bandeirinha do Brasil. E estava escrito Cultural Representative. E o nosso, para esse programa específico, o nosso trabalho era... Durante as férias de verão nos Estados Unidos, que é junho e julho pra gente, como que a gente consegue fazer que os parques funcionem normalmente com os grupos de 15 anos, milhares de adolescentes brasileiros invadindo todos os parques
parques. Então, nossa responsabilidade era garantir que eles estavam tendo uma boa experiência, sem dúvida, mas que a gente também estava controlando, porque às vezes eram 30 ônibus chegando juntos para os parques e a gente tinha que garantir que a gente teria esse contato direto, o link, né, da Disney com os guias de turismo e com os adolescentes para garantir que tudo estava funcionando. Mas você precisa estar, pelo menos a Disney nos explicou sempre, dizendo que você está representando o seu país com algum tipo de bandeirinha por uma questão de visto. Eles pegavam muito no nosso pé. Faz sentido agora, porque quando eu fui uma vez na Disney, eu lembro que tinha várias pessoas com várias bandeirinhas, então é isso, você está representando aquele país, né? Isso, Brasil. E nesse caso específico, né, eu só gostaria de contar essa história. Esse programa de trabalho, de intercâmbio, mudou minha vida, porque eu fui parar num lugar que eu não queria, eu nem sabia que a Disney tinha parque aquático. Eu falei, não. Eu quero trabalhar no Magic Kingdom, eu quero estar do lado do Castelo da Cinderela. Eu não quero, né, trabalhar em parque aquático para ir para Disney. Eu nem sabia, porque no meu primeiro foi no inverno, estava fechado. Eu, de fato, não sabia que a Disney tinha, né, parques aquáticos. Mas, assim, eu tive a oportunidade, é muito louco isso. O general manager do parque específico era brasileiro. E ele, assim, eu acho que é uma das pessoas mais competentes que eu já conheci na minha vida. E ele permitiu que eu fosse shadow dele. Então, durante o verão inteiro, eu estava do lado dele. E, gente, assim, um estágio, um programa de trabalho num parque aquático, o que vai te ensinar como profissional para você ter uma carreira internacional, né, na minha mente? Mas ele me ensinou como resolver problemas complexos, porque um dia eu estava do lado dele, mandaram um rádio, uma das piscinas está ficando preta. O que faz? Como que resolve esse tipo de problema que tem muita gente com expectativas da Disney? Então, ele me ensinou, assim, muito da postura profissional, como resolver problemas, como ser resourceful, como realmente utilizar os recursos, assim, entender de security e safety nos Estados Unidos tem muito, principalmente com crianças em parque aquático. Então, são muitas variáveis que a gente acha que às vezes só fica lá no parque aquático, falando para as pessoas vai para cá, mas não. Eu tive que enfrentar muitos problemas, assim, e essa experiência me moldou como profissional e mesmo fazendo relações internacionais aqui no Brasil, pelo menos na época, era um curso um pouco mais formal, um pouco mais trabalhar na ONU ou ser diplomata. Começou a me abrir realmente, né, a mente para oportunidades internacionais também no mundo corporativo e também talvez focado um pouco em consultoria estratégica, que eu cheguei a fazer um estágio, né, durante a graduação sobre isso. Também tive, né, durante a graduação, a oportunidade de fazer 2 intercâmbios acadêmicos. Eu maximizei a minha graduação. Nossa, você aproveitou bastante. Que eu pude. Sim. Eu fiz um Summer Program em Pequim, em 2013. E o que você achou de morar lá? Amei. Essa foi minha primeira experiência na China, né? Eu fiquei um mês em Pequim. Você aprendeu um pouquinho de mandarim, não? Depois. Mas eu pisei a primeira vez na China sem saber falar ni hao. Nada. E assim, foi numa época, novamente, que não tinha, 2013, a gente nem tinha iPhone direito, com aplicativo, com Google Translator. Então eu fui assim... Só fui na raça, porque minha irmã, em 2008, ela foi estudar na China, em Wuhan. Imagina. Eu nem sei onde que é, pra ser sincera. Wuhan fica mais ou menos no centro da China, assim. Legal. Mas 2008, numa época que, assim... E assim, ela me contou histórias... Imagino, porque eu fui há 2 anos atrás, pós-pandemia, e eu fui pra Shanghai, fui pra Beijing, e ninguém falava inglês. E eu fiquei em bons hotéis, e mesmo assim, a gente tinha que ter tradutores para visitar os clientes, fornecedores e tudo mais. Então, assim, mas eu amei Pequim. Amei, foi, tipo, bem diferente de Shanghai, outra vibe. Mas adoro ambas cidades. Mas eu fui primeiro para Pequim. Realmente, ninguém falava inglês, eu não tinha nenhum assim, suporte. Eu estava com um grupo, foi com a Câmara de Desenvolvimento Econômico Brasil-China. Que legal! Na época eles tinham um intercâmbio que ele levava alguns brasileiros para lá. Imersão total, a gente foi em várias fábricas, foi completo. Eu me apaixonei pela China. Eu amo. Visitar a fábrica é tipo o meu parque de diversões. Exato, não, assim, a gente visitou a PEC, a gente visitou de tudo lá, assim, eu realmente me apaixonei pela Ásia. E em 2015, antes de me formar, eu fui pra Coreia do Sul. Que legal. Fazer um intercâmbio também. Só que assim, eu fui antes de ser legal. Na época não se falava toda essa cultura que tem hoje, de dramas, de tudo. K-pop. Nada. As pessoas me achavam muito, assim, diferente por querer ir pra esse lugar. Por que não Japão?
né? Mas desculpa, aí você estudou o quê em Pequim, voltando um pouquinho? Foi um summer program que era um pouco voltado em relações internacionais e economia. Então, a gente fez um semestre da faculdade, todo no verão. De manhã e de tarde, a gente tinha algumas atividades culturais. Um pouco de mandarim, aprender a fazer pintura de máscara chinesa. A gente ia nos lugares, a gente visitava fábricas, assim. Tudo em Pequim, especificamente. Mas é importante dizer esse intercâmbio, 2013 na China, porque na época tinha o voo com a Etihad. E eu parei para ir para lá em Abu Dhabi. E a gente fez 2 dias aqui nos Emirados Árabes Unidos. E eu acho que esse foi o momento que a sementinha dos Emirados Unidos foi inserida na minha vida. E eu olhei esse lugar e eu falei, nossa, que legal. Mas assim, Emirados Árabes Unidos, uma década atrás... Outra coisa. Outra realidade. Eu vi na época do Ramadã. A gente Nossa. quase passou fome, assim. É porque, pra quem não sabe, o Ramadã é uma época em que eles fazem um jejum. Um mês, isso. Um mês lunar do... E aí, durante esse jejum, eles não podem nem beber água. Então, hoje, a gente tem restaurantes abertos pra quem é expatriado, pra quem não faz parte do Ramadã. Mas, antigamente, você não podia, você praticamente fazia parte do Ramadã com eles. Exato. Eu lembro que a gente foi no Dubai Mall e o único lugar que estava aberto para comer era o de sanduíche. Eu sempre esqueço o nome verdinho. Shake Shack? Não, é o outro. Não é Subway, é Subway, né? Pode ser. Subway, só que tava coberto. A gente não conseguia ver as opções. E daí nos davam um sanduíche e assim, sem brincadeira. Eu tava com um grupo de meninas, a gente comeu no banheiro, que era o único lugar assim que tava disponível, assim, que a gente sentiu que tava ok, assim. A gente foi num cantinho. Esse ano eu passei por uma situação parecida, porque eu tava voltando do Oman. E aí, a gente tava com muita fome, né? Que a gente tinha ido pro Zig Bay, voltando pra Dubai de carro. E aí, a gente, vamos parar pra comer? E eles falaram, você pode comprar comida, mas você não pode comer aqui. Aí, o motorista falou pra gente, mas você também não pode comer no carro. E a gente, tipo, vamos comer no banheiro. O que a gente vai fazer? A gente tá morrendo de fome, só preciso comer. Não, mas isso é uma realidade em lugares mais afastados. Mas hoje, Dubai, assim... Eu moro em downtown, passo um pouco do tempo na parte do setor financeiro de EFC. Eu vi 2 anos atrás, foi a primeira vez que durante o Ramadã você podia comer do lado de fora dos restaurantes. Sim. Foi no meio do Ramadã que abriram, eu fiquei, nossa, tá... se desenvolver. Então, hoje em dia, a gente não sente mais tanto. Não. Quando eu me mudei pra cá pra trabalhar, eu me sentia constrangida durante o dia de pegar uma garrafinha d'água e tomar no meio da rua, assim. Por uma questão mesmo cultural, assim, de empatia. Sim. Hoje, em algumas bolhas, assim, com muitos expatriados, é uma vida praticamente normal durante o Ramadã. Eu ainda não me sinto confortável de nem tomar água na frente de uma pessoa. Frente, exato. Porque por respeito mesmo, porque aquela pessoa ali tá fazendo um jejum e esse jejum eles fazem para agradecer e entender pessoas que passam necessidades de fome, etc. Então, é interessante e é muito bonito o que eles fazem também. Eu concordo, e mostra o nível de resiliência. E a gente só quer respeitar, né? Então, acho que assim, em nenhum momento me senti pressionada a comer ou não comer. Mas eu acho que a gente desenvolve uma certa empatia e uma beleza também em conseguir observar. E eles também são muito empáticos conosco, que somos expatriados. Culturas diferentes, assim. É uma das grandes coisas que eu amo de estar aqui, né? Mas fui pra Coreia do Sul e depois disso, quando me formei, tive a oportunidade, voltei mais uma vez pra Disney, mas eu já tava com um contrato full time, não era mais estudante. Mas calma, você foi pra Coreia do Sul também pela Câmara do Comércio? Não. Esse eu achei literalmente online uma universidade que oferecia um summer program e me inscrevi sozinha, sem apoio de ninguém. Fui pra Coreia do Sul, eu não conhecia um ser humano que tinha ido pra Coreia do Sul. Olhando pra trás, assim, eu fico muito impressionada de como a minha família on board, assim, falou ok, sabe? Porque... Não, e você é super corajosa. Mas vai, continua. Não, assim, mas acho que tem um pouco da minha família. Minha mãe já tinha ido pra China. Assim, minha mãe já tinha passado um tempo no Japão. Então, eu realmente vim de uma família que tinha uma certa abertura. Por incrível que pareça, principalmente pra Ásia. Sim. A gente tinha essa sensação de que a Ásia era muito seguro. Não sei se eu falasse pra minha mãe, nossa, quero ir pra França sozinha, se ela seria tão on board, assim. Eu concordo com você. Eu acho que a Ásia é um dos continentes em que eu mais me sinto segura no mundo, assim. Concordo. Não, mas principalmente, talvez ali aquela bolha China, Coreia do Sul, Japão, Sudeste Asiático, já é outra conversa, né? Um pouco diferente. Mas não por conta deles, eu acredito. Acho que é mais até por conta das pessoas estrangeiras que estão lá, talvez. É
é diferente, sem dúvida, assim, o nível de segurança que eu sinto quando eu tô nesses 3 países, né? Mas tive a oportunidade, né, como eu falei, de estudar, trabalhar fora durante a graduação. E eu tive a certeza de que quero morar fora e que eu queria a China, o que foi um grande problema na minha vida. Porque quando eu estava para me formar, novamente, eu não conhecia um brasileiro que trabalhava na China. O que brasileiros fazem na China? Como que eu chego lá? Eu não falava chinês também. E 2 episódios importantes. Um foi durante a graduação. Eu fui numa palestra com um diplomata brasileiro. Ex-diplomata, se eu não me engano. E eu lembro que eu estava com a minha mãe. E eu levantei a mãozinha assim. E eu falei, tô querendo aprender chinês, né? O que você acha? E olha que louco, né? Ele me falou, não faça isso. Não importa o que aconteça, você nunca vai aprender de verdade. E durante a minha graduação inteira, eu nem me permiti estudar chinês. Olha que bloqueio. Né? Olha que triste, né? Às vezes a gente faz uma pergunta e a pessoa fala, não, nem vai, nem aprende. E a importância que as pessoas e o poder que as pessoas às vezes têm de pensar antes de falar que aquilo pode impactar. A figura de poder, né? Imagina alguém te falar isso, assim. Então, na época, eu tava, nossa, eu não aprendi chinês, mas eu quero trabalhar na China, eu não sei o que fazer. E eu tive a oportunidade, no último semestre da graduação, eu fui selecionada por um treinamento na ONU, em Nova York, UN for Moon. Ai, que legal. Foi um ponto alto. Foi a primeira vez, assim, entrando na ONU com crachazinho, né? Lá dentro mesmo, assim, recebendo treinamento, conversando com pessoas do Conselho de Segurança. Fui uma das poucas selecionadas do Brasil, mas eram realmente jovens que estavam lá para aprender como que a ONU funciona. A ideia por trás de relações internacionais, a gente tem muitas simulações da ONU, UN Moon, né? E a ONU percebeu que muitas das simulações que as universidades faziam não representavam a realidade. E eles queriam trazer alguns jovens para entender o que a ONU é de fato. Será que os modelos que você tem funcionam ou não? E nessa oportunidade, quando eu estava em Nova York, eu pude ir na missão permanente do Brasil, na ONU. E eu conversei com alguns diplomatas. E assim, olhando para trás, eu não sei muito qual que é a coragem que eu tinha, um certo nível de cara de pau, mas eu acho que eu sempre fui a go-getter. Eu quero, eu vou dar um jeito, eu vou atrás. E eu levei o meu CV para eles. E assim, eu falei, olha, esse é o meu CV, isso é tudo que eu já fiz, e eu quero trabalhar na China. Como que eu faço? Eu literalmente foi esse o speech. E eles olharam e eles falaram assim, olha, Ana, você quer trabalhar na China? Uma oportunidade que tem é o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que está sendo criado lá, o NDB, em Shanghai. Vão precisar de brasileiros. Isso em que ano? 2015. Que foi logo em seguida que foi... que teve, acho que foi a convenção de Fortaleza, alguma coisa assim. Mas não tinha prédio, não tinha nada, muito incipiente mesmo. Mas assim, só pra gente fazer uma linha do tempo aqui. Você começou em Orlando, na Flórida, Disney. Foi pra China, foi pra Coreia do Sul, voltou pra Orlando. Não, foi Orlando, China, Orlando, Coreia do Sul e Nova York, depois na ONU, né? Foi a primeira vez que eu fui pra ONU. E ele comentou, tem esse banco de desenvolvimento, tem a ver com relações internacionais. Você vai ser como uma servidora pública internacional, mas não é concurso, é processo seletivo e você consegue. Mas tem um problema. E eu falei, qual o problema? Não sei chinês, ele não, Ana, isso não é o problema. O problema é que você vai precisar de um mestrado. E eu, como assim? 2015? Ninguém tinha mestrado. Todas as pessoas que eu conhecia que queriam mestrado queriam ir para o mundo da academia, queriam se tornar professores. A gente não tinha naquela época aquela noção de um mestrado te posicionando internacionalmente para uma carreira ou te dando algum tipo de portfólio, sabe, profissional mesmo. E eu falei assim, ok, não sei vai demorar um pouco esse meu desejo. Não, é que eu nem sabia nem o que fazer com essa informação, porque eu não queria continuar no Brasil, eu não queria fazer um mestrado numa universidade brasileira, assim. Eu me lembro que eu, ao mesmo tempo, tem um caminho excelente, mas como que eu faço para trilhar esse caminho? E tu vê, né? Tem algumas coisas na vida que não tem explicação. Eu não consigo te explicar essa história que eu vou te contar. Mas eu cheguei de volta no Brasil, conversando com a minha mãe. E ela falou, vamos pensar, vamos tentar achar algo. E eu tive uma intuição muito forte de abrir uma pastinha que eu trouxe com alguns flyers, com alguns papeizinhos da minha universidade coreana. E dentro tinha um flyer, assim, que abre em 3, de um programa de mestrado da minha universidade coreana. Mas era um programa de double degree, tá? Com uma universidade chinesa, para estudar economia em Shanghai. Um mestrado em economia em Shanghai. E eu olhei para aquilo e eu falei, é a solução dos meus problemas. Eu posso ter 2 mestrados. Um mestrado de business na Coreia do Sul, que eu tinha amado.
eu posso voltar para minha China amada, posso estudar, posso ter o meu mestrado, e esse vai ser o meu caminho para ficar na China, esse vai ser o meu caminho para trabalhar no banco. E depois de trabalhar de novo nos Estados Unidos pela terceira vez, já formada, já, né, outro papo, contratinho, eu me mudei para a Coreia do Sul. E aí foi quando eu comecei o meu primeiro mestrado. Tá fazendo sentido? Não, assim, você tava na ONU em Nova York, aí você foi pra... Foi durante meu último semestre. Foi um evento de uma semana. Então, eu faltei às aulas e consegui voltar. Aí você conseguiu fazer esse mestrado na Coreia, mas você chegou a fazer em conjunto com a China. E aí, Sim. Você conseguiu o trabalho na China? Não, como funcionou? Eu fiz... Durante os Estados Unidos foi quando eu apliquei para o mestrado. Desafiador também naquela época aplicar para mestrado internacional. Minha mãe teve que ir no Ministério da Educação validar meu diploma, assim, uma loucura. Imagina. Rolê, assim, realmente naquela época não era online, assim, foi muita coisa, enviar a pastinha dela, teve que mandar para os Estados Unidos. Ela teve que enviar para os Estados Unidos o documento, porque eu tinha que assinar, e de lá dos Estados Unidos eu mandei para a Coreia do Sul. Na época também, uma pequena curiosidade da Coreia do Sul, assim, até o ano de 2019, o país inteiro só funcionava com Internet Explorer, não funcionava com Chrome e tudo mais. Então, assim, nem meu computador eu conseguia acessar os sites das universidades. Assim, nossa, foi muita perseverança, muita energia que foi necessária para fazer isso acontecer. Ganhei uma bolsa também na época, até para estudantes internacionais eles estavam incentivando. E sim, eu fiz 2 mestrados ao mesmo tempo, mas era uma parceria com as 2 universidades. Então, cada mestrado é 2 anos, mas você faz 1 ano de um mestrado e 1 ano do segundo, e você complementa as cadeiras com essa parceria. Então, eu consegui terminar 2 mestrados em vez de 4 anos em 2. O primeiro foi um MBA na Coreia do Sul, que eu fiz pela Chungang University, que fica em Seul mesmo. Foi uma época muito boa da minha vida, assim. Mas também, se me permite contar uma história de morar fora, né? Quando eu fiz o meu mestrado, o meu MBA na Coreia do Sul, foi na época que o Trump foi eleito pela primeira vez. E começou tensões muito fortes com a Coreia do Norte. Muito forte. E foi tão, assim... escalou tanto que todas as embaixadas da Coreia do Sul pediram para os seus estudantes voltarem para os seus países de origem. Uau! Então, todos os intercambistas da minha faculdade foram embora. Só ficou eu e meia dúzia de full-time students, porque na época não tinha tanto. E eu comecei a ver Seul ficando vazio. O Japão pediu para todos os seus cidadãos voltarem para o Japão. E eu falando com a minha mãe, e minha mãe, vai embora daí, eu vou para onde? Eu tô no meio do meu semestre, não é? Né? E escalou, e foi uma semana de muita tensão. E, enfim, né? Por diferentes razões, minha mãe conseguiu contato com alguém da OTAN. E ela, minha filha tá lá, o que eu faço? E eu nunca vou me esquecer que ela me contou que essa pessoa falou, se fosse a minha filha, eu tirava ela de lá. Isso foi meia-noite. 6 da manhã, eu peguei um voo para Hong Kong. E eu fiquei uma semana em Hong Kong esperando. Mas deu tudo certo. Mas quando eu voltei, era literalmente 10 estrangeiros em Seul, assim, não tinha quase nada. Em vários momentos que acontecem algumas questões geopolíticas, assim, as pessoas tendem a ficar em pânico. E assim, eu acho que... Eu já estive em vários momentos, em vários locais, em situações parecidas. E, assim, a minha situação é sempre esperar. Ver o que vai dar. Não adianta ficar em pânico. Não adianta correr para outro lugar. Porque se der problema, vai dar problema. Não adianta. Não, mas eu tava do outro lado do mundo, como estudante. Então, assim, eu lembro que foi... Hoje em dia é uma história para contar. Mas houveram realmente momentos de tensão, assim... A gente acha hoje que a Coreia do Sul é só K-pop, K-drama. Mas não vamos esquecer que também existe... Acho que por meu background de relações internacionais, assim... É um país que vive, né, algumas questões um pouco mais complexas, assim. Mas, assim, amei a experiência. Fui muito feliz lá. E aí, finalmente, em seguida, consegui voltar para minha China amada. Meu sonho. Você gosta da China? Amo. Amo. O que você mais gosta da China? A sensação de que eu tô vivendo no futuro. Eu sinto isso também um pouco na China. Pela tecnologia, pelo fuso horário. Eu lembro que eu me sentia muito, assim. Eu tava acordando, as pessoas estavam vivendo o dia anterior ainda no Brasil. Sim. Mas o que você acha em relação à cultura, em adaptação da cultura de um brasileiro que quer morar na China? Pode ser desafiador, né? Eu acho que o fato de eu ter estudado relações internacionais, o fato de talvez a minha família gostar da Ásia, assim, eu amo a comida. A minha tese, meu TCC da graduação foi sobre diferenças culturais Brasil-China para fazer negócios. Então, assim,
eu já tinha esse entendimento das diferenças e eu me adapto muito bem. Eu acho que isso também até me ajudou, que a gente vai falar da minha experiência de trabalho primeiro aqui em Dubai. Então, na verdade, as diferenças culturais é algo que me intriga, é algo que eu gosto, não é algo que me incomoda, na verdade, o contrário, é algo que me alimenta, assim. Eu acho que pra você ser um cidadão global, assim, você tem que gostar de viver culturas. Da diversidade, da diferença. Exatamente. Da diferença. E ter empatia também por aquela cultura, de entender por que eles cospem no chão, por que acontecem essas coisas. Mas assim, eu vou pro lado um pouco mais da leveza, sabe? Quando você vê essas coisas, em Pequim tem muito, sabe? Eu dava um pouco de risada de que, nossa, como nós somos diferentes, mas tem uma humanidade aqui em comum e vamos tentar encontrar, né, esse middle ground. E fiz o meu mestrado em economia, em Shanghai. Foi uma das épocas mais desafiadoras da minha vida, sendo sincera, assim. Eu acho que houve uma dissonância entre as expectativas que eu tinha de morar na China e a experiência de morar de fato. É desafiador. É desafiador quando você está morando num dormitório de uma universidade chinesa, tá? Eu fui para Fudan. O Fudan é top 3 universidade da China e top 30 no mundo. Então, o nível de expectativa acadêmico é muito alto. Eu acho que eu também não estava, talvez, tão preparada, porque antes eu tinha feito business, que é legal, assim. Mas o meu mestrado em econometria pedia um nível de econometria muito alto que eu não tinha. E eu já comecei a ficar mais tensa, e eu tinha bolsa, e eu tinha que performar na minha tese. Então, assim, foi mais desafiador para mim. Mas hoje eu sou muito grata de ter esses diplomas, de ter tido essa experiência, de estar num campus de uma universidade de ponta, né, como se fosse uma Ivy League chinesa. Então, eu via os autores que eu estudava durante a minha graduação dando palestras lá pra mim, sabe? Isso é muito especial. Eu nem sabia que eles estavam vivos. Eu falei, como assim você tá aqui, sabe? O que tá acontecendo, assim? Então, foi muito especial. Eu cresci muito como pessoa, eu cresci muito como profissional. E aí, ao final dos meus mestrados, eu fiquei, tá, como que eu faço para trabalhar no banco? Agora, né? E o processo seletivo não abria, e eu falei, meu Deus, o que eu faço? Tive algumas experiências profissionais lá, mas muito como estudante, nada realmente muito relevante. E aí, eu resolvi estudar chinês. E fiquei 1 ano estudando chinês, assim, e aí quando conheci estrangeiros que falavam chinês fluente, eu acho que eu entendi que era possível. Eu acho que aquela ideia que eu tinha no passado de que falar chinês era impossível, não tinha como. Eu abri mão daquilo, eu realmente fui atrás desse desafio, sentei realmente e fiquei estudando. Consegui tirar uma certificação de um nível ok. Eu tirei o SH4, né, que é um nível... Você consegue escrever? Hoje já muito... Na época, sim, né? Porque a gente tinha que fazer redação. Agora, hoje, já devo ter perdido muito. Mas digital, ok, assim. Mas perdi. O meu nível chinês, assim, não é mais o que era antes. Porque eu tô alguns anos sem praticar. Sim. Mas, assim, quando eu volto pra lá, sobrevivo. Não é muito uma questão, assim. Mas foi maravilhoso. Mas, assim, o processo seletivo para o banco não abria. Porque eles têm um programa de Young Professionals que eu tinha me posicionado. Mas, sendo bem sincera, também naquela época... Eu acho que eu não vou dizer que eu tinha perdido o amor por morar na China, mas estava desafiador para mim. Quando você é muito júnior, quando você não tem tantas condições, quando você não tem tanta experiência, assim, eu acho que eu estava sentindo um pouco de pressão. E aí, novamente, coisas da vida, né? Algumas coisas que a gente não consegue explicar. E esse eu não consigo explicar mesmo. Eu recebi uma mensagem no Instagram. E era uma menina. E ela falou assim, oi, Ana, vi essa oportunidade e achei a sua cara. Ela me mandou um link. Que era justamente de uma oportunidade de trabalho aqui nos Emirados Árabes Unidos, que a gente vai falar. E eu vi o link e eu falei, meu Deus, é pra mim. Realmente, acho que nesse momento da minha carreira, com tudo paralisado aqui, faz sentido. Preciso de um respiro da China. E o mais louco, tá? Que eu realmente não consigo explicar, foi que quando eu fui procurar, logo em seguida, a mensagem dela pra agradecer, eu nunca mais achei essa mensagem. Uau! Né? Parece um anjinho que mandou aqui, ó, sumiu. E eu fiquei, nossa, uma ilusão, como que isso aconteceu, Do nada, né? essa pessoa lembrou de mim. E eu não achei a mensagem nunca mais, isso que me pegou, sabe? Assim, tem umas coisas na minha vida que nem esse do panfleto, parece que assim, quase que Deus bota ali na sua frente, você fala, nossa, olha, mas eu acho que é porque eu tava aberta às oportunidades e a gente vê, acho que a gente acaba atraindo também. Eu acho que é exatamente isso. Eu nunca disse não pra nenhuma oportunidade, pelo visto você também não, você vai... Vamos mergulhar nisso.
nisso e eu acho que isso, quanto mais você tá aberto para tudo isso, mais você consegue se expandir pro mundo. E mais o mundo se expande para você e uma coisa atrai a outra. 100%. E eu acho que, na verdade, essa pessoa que me mandou, eu acho que ela percebeu pelo meu perfil que eu era assim. Uma coisa só que eu não contei antes da gente entrar nos Emirados Árabes Unidos é que durante os 2 mestrados, eu continuei fazendo intercâmbios. Olha que louco. Eu fiz mais um evento na ONU, a Assembleia Jovem, representando o Brasil. Fui para Nova York de novo. E olha que louco, eu fiz um summer program no Japão que eu fui estudar a bomba nuclear em Hiroshima, acredita? Nossa. Mas tinha algum objetivo específico? Paz, curiosidade? relações internacionais. Mas mais por conta de curiosidade? Não, eu acho que tinha um viés um pouco profissional, porque eu ainda deixava a janelinha da ONU aberta. Entendi. Eu sempre deixei. Entendi. Sempre deixei. Talvez em 10 anos, assim, se alguém me ver na ONU, não se surpreenda. Mas, porque é parte de mim, relações internacionais, cultura, um pouco de conflito, principalmente a questão da paz. Eu acho que é uma coisa, assim, que eu sempre carreguei comigo. E daí eu consegui fechar a tríade que eu queria, que era China, Coreia do Sul e Japão. Eu tava necessitando ali, já querendo o Japão. E eu acho que as pessoas que me seguiam nas redes sociais já percebiam que eu tinha esse drive de ir para países diferentes, de fazer coisas diferentes. Entre esse triângulo, qual você gostou mais? O mais fácil, para mim, foi Coreia do Sul. Por quê? Porque a vida lá é muito fácil. Mas por quê? Imagina que você tá falando com que pessoas que nunca foram. Eu acho que é o nível de conveniência que existe. A cidade é muito conveniente, o transporte é muito fácil. É uma cidade muito limpa, é uma cidade muito nova também, né? Seul, principalmente, tem algumas questões mais tradicionais, mas tem muito prédio. Então, dá essa sensação de uma cidade mais cosmopolita e mais aberta. Porque tem muito essa cultura pop que tá um pouco mais, talvez, similar a uma cidade como Nova York, alguma coisa assim. Então, a própria universidade coreana, sabe, assim, tinha um pouco mais de estrangeiros. Eu acho que o perfil do coreano, apesar de estudar muitas horas, era um pouco mais relax, assim, eu conseguia navegar um pouco melhor. Já a China, eu morei, né, o meu campus era dentro, o meu dormitório era dentro do campus chinês, que é um campus muito antigo, né? E também tem toda a questão, assim, que eu sentia um pouco a revolução cultural nas universidades. Eu ainda sentia alguma coisa, assim, né? Que eu sentia que me puxava um pouquinho. Uma coisa assim, que eu acho que é quase que errado do que as pessoas pensam. O que você acha do socialismo na China? Em que aspecto? Você sente isso no dia a dia? Porque eu, por exemplo, em Shanghai, a última coisa que me passa na cabeça é que esse daqui é um país socialista. É que a China, ela... Aí não é, né? Tem alguns aspectos. Exatamente. Assim. Não, assim, para um estrangeiro que não tem, né, o fenótipo, assim, asiático, a gente vive uma bolha. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, assim, eu conseguia sentir muito que tinha muitos privilégios vivendo lá, simplesmente porque eu parecia estrangeira e que eu conseguia acesso a algumas coisas ou get away com algumas coisas que talvez outras pessoas não. Então, eu tinha muitos amigos chineses que, por exemplo, eles me falaram que eles não usavam VPN. Que eles ficavam dentro da grid. E já eu tava lá usando Instagram, vendo YouTube, né? Assim, e não era muito um problema. Né? Então, eu conseguia sentir, assim, que tinha alguns níveis de proteção. Mas é importante dizer, eu vou contar uma história que aconteceu durante o meu mestrado. Mestrado em economia. E o mestrado específico que eu fiz foi em inglês, importante dizer, tá? E na China, pelo menos, naquela época, os mestrados ou os programas em inglês são apenas para estrangeiros. Ou seja, eu não tinha colegas chineses em aula fazendo mestrado comigo. Que interessante. E eu entendi por quê. Por quê? Principalmente mestrado em economia, porque eu tinha colegas estrangeiros que faziam perguntas muito desafiadoras. Entendi. Perguntas que eu sei que poderão ser consideradas a big no. Porque por exemplo, no primeiro programa que eu fiz na China em 2013, eu lembro que uma vez a gente perguntou para ele sobre a questão, sabe, que tinha acontecido em Pequim, algumas coisas. E eu lembro do professor suando muito, com uma cara de, pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto, sabe? E a gente se olhou e falou, tá, talvez não vamos lá, segue o baile. E já durante o meu mestrado, eu tinha colegas assim, do mundo inteiro, praticamente, que faziam algumas perguntas mais desafiadoras porque era economia.
um exemplo bizarro a gente aprendeu, tá? O Bolsa Família no Brasil, por exemplo, como um exemplo de uma política pública. Então, tinha vários exemplos, mas as pessoas falavam, tá, a gente tá vendo isso do lado de fora. E aqui na China? O que tá acontecendo? Né? E alguns professores respondiam, outros não. Mas um dia, especificamente, a professora tava realmente comentando um assunto um pouco mais desafiador. E ela parou de falar. E ela ficou olhando pra porta. E todo mundo olhou pra porta e tinha uma pessoa olhando. E ela simplesmente parou e ficou um silêncio. E essa pessoa foi embora. E daí ela falou, esse era um membro do partido que estava aqui vendo o que a gente estava falando. Porque nas minhas salas tinha microfone. Nossa. Tinha microfone. Eu realmente senti isso. Eu nunca vi um país com tanta câmera, nem aqui em Dubai, que você sabe que você é vigiado o tempo todo. Assim, e microfones também, essas coisas realmente acontecem na China, mas nem imagino como é que faz para ter controle de bilhões de pessoas, né? Não, lá o nível de Big Data é outro nível, assim, de muita coisa. Tecnologia agora, então, até o WeChat, todos os aplicativos, porque lá é tudo do seu celular. Toda a sua vida está lá. Tudo, não. E a própria mobilidade, né? O Hukou, os sistemas. Então, assim, tem que haver, né? Acredito, um nível de controle mais elevado para uma cidade funcione, para um país funcionar bem com 1,4 bilhão de pessoas. Então, assim, o chinês comum tem muitas restrições que não são impostas pra gente, por exemplo. Né? Se o seu credit score não tá incrível, às vezes você não consegue nem mudar de província. Chega lá para passar no metrô, no avião, não. Agora já a gente com passaporte, fazer o quê? Nem... Mas, de certa forma, eu sei que talvez eu tenha até hate pelo que eu vou falar. Eu acredito um pouco quando existe esse imperialismo igual existe aqui. Funciona. É pragmatismo. É pragmatismo que eu brinco, né? Assim, é realmente muito desafiador. É muito desafiador. Na China, particularmente, o avanço, né? A gente não pode ignorar que a China tirou, sei lá, metade da sua população da linha da pobreza em uma década. Como é que faz isso? É porque tinha planos, eles têm planos de 5 anos, né? E eles executam. E vai pro próximo. Eles estão no 15º plano de 5 anos agora. Né? Então, assim... eles realmente têm um objetivo. Não tem uma alternância de poder, uma alternância de direção. Exatamente. Eu concordo um pouco com isso, assim, apesar de terem várias nuances aí do que é certo, o que é errado. Não vou entrar nesses detalhes, mas eu acredito muito que ter um governo que... eu gosto muito de Dubai, eu gosto muito aqui dos Emirados. Então, eu acho... Pode falar sobre a liderança também, né, daqui. Mas eu tenho esse lado um pouco da economia, tá? Sem dúvida, a gente tem que olhar para aspectos da sociologia. Muitas questões lá também. A China não é só flores. Sim. Mas eu pelo menos tenho um lado meu um pouco mais pragmático, que está havendo um desenvolvimento econômico? As pessoas estão, melhorando de vida? Sim. Está tendo um desenvolvimento sustentável? Sim. Pequim, quando eu fui em 2013, máscara, poluição... horrível. Hoje em dia é uma das cidades mais limpas do mundo, com qualidade de ar, assim. Então, eu sou um pouco pragmática de o que está funcionando e como que a gente tenta, né, modelar isso no Brasil ou em outros lugares. A ideia de modelar é boa, mas a aplicabilidade fica muito difícil justamente por essa alternância de a cada 4 anos vai para um lado. Na verdade, 2 anos, porque os próximos 2 anos é um pouco sobre a reeleição, daí já não importa tanto. Sim. Então, assim, a máquina mesmo é bem desafiadora, isso eu concordo com você. Mas como estrangeira lá, eu consegui realmente aproveitar o lado da vida que é o melhor. Que é justamente dos privilégios que você tem por você não ser uma cidadã dali e tá ali aproveitando, estudando. Mas a China também tem coisas desafiadoras. Eu vi alguém próximo de mim que teve que ir embora da China depois de 20 anos trabalhando na China, porque depois dos 60 anos, eles não oferecem mais visto de trabalho. Acabou a sua carreira na China. Thank you very much. E você não pode dirigir também, se você não for chinês. Tem suas regras. E ele, especificamente, mesmo com 60 anos, ele estava no prime. Ele era um super executivo. 60 anos é muito jovem, mas ainda tá com aquela questão, né? E você vê 20 anos da sua vida
thank you next, assim. Mas então, você tem que ter o teu plano ali, né? A gente sempre fala que é sobre planejamento. Você não importa se você vai continuar no Brasil, o que você vai fazer da sua vida, você tem que planejar as coisas pra você dar certo, digamos assim, né? Pra você não cair numa situação de tipo, agora chegou o meu dia principalmente meu países final. que não oferecem imigração, como China ou até aqui, né, em teoria. Então, Sim. assim, esse planejamento, essa visão de longo prazo, ela é importante, assim. E eu já sentia um pouco isso lá, assim. Assim, adoro China, adoro, mas é desafiador. É Sim. desafiador. Shanghai é uma cidade muito boa para estrangeiro, mas também tem os seus desafios. Mas sabe? o desafio te faz crescer também como Total, pessoa. então assim, nossa, virei outra pessoa, o nível de amadurecimento, o nível de grit, sabe, de garra, de ser capaz de fazer perseverança também, assim, né? Também, apesar de sou de Porto Alegre do Sul, assim, eu não me dei muito bem com o frio, porque Shanghai é uma cidade que não tem aquecimento central que nem Pequim, porque não é frio o suficiente. Então, assim, várias questões. Eu prefiro assim, Pequim do que Shanghai, eu já te falei, né? Eu consigo entender por quê. É porque Pequim é aquela China antiga, histórica, 5.000 anos. Tem um charme. Shanghai é uma grande cidade que tá no futuro, como você falou, e que tem, por ser uma população muito grande, as coisas são muito pequenas, tem toda essa questão. Mas, a qualidade de vida como estrangeiro tende a ser melhor em Shanghai. Porque é mais internacional. É a minha experiência Mas pessoal. É onde eu entro com você, que eu gosto também de ser desafiada. Então, assim, vou pra China, então vou me imergir. Vou lá pra onde a sua prima foi? A minha irmã, Wuhan. Wuhan. Que é o lugar que a gente sabe começou o Covid, né? Então, assim, é o desafio. Mas, não, a China, grandes amores. Japão também foi uma experiência muito boa. Apesar de completamente diferente o Japão. Gente, assim, acho que talvez por falta, né? Pelo menos lá no Sul, eu não cresci vendo muito japoneses, chineses, coreanos na minha frente. Eu botava meio que num bolsão de asiático, sabe? Aqui nos bastidores temos uma. Mas é porque falta de... Lá no Sul não tem tanto, né? Não cresci tanto, assim. Mas depois de viver nesses 3 países, assim, eu vejo que, nossa, completamente diferente. Assim, olha... Tanto que hoje eu já consigo ver de longe, eu já consigo te dizer de onde é que o que está acontecendo, assim. Mas foram experiências muito diferentes. O Japão também teve os seus desafios, né? Que eu senti, assim, foi muito pesado para mim essa experiência. Eu conversei com sobreviventes da bomba, né? Assim, sim, porque você também foi... Estava inserida lá na cidade, foi realmente na época, né, da data que aconteceu, assim, que trazem alguns jovens para realmente estudar paz, estudar um pouco de energia nuclear. Então, assim, cresci muito como pessoa nesses 3 países, mas aí entendi que veio essa oportunidade, caiu literalmente do céu, de talvez é o momento de me realocar ainda na Ásia, né, mas Oriente Médio, vir para Dubai. E foi quando eu descobri e resolvi aplicar para esse programa, que é um dos programas mais únicos do mundo. Ouso dizer, um dos melhores, assim. Realmente soa muito bom para ser verdade, porque é. Aí me conta. Aí você chegou em Abu Dhabi. Qual era esse programa? Não, Dubai. Você veio para Dubai. Dubai. Então, existe um programa chamado Dubai Business Associates, DBA, e é um programa que ele é desenvolvido por uma agência que ela é do governo, mas ela também é corporate aqui, que cuida do posicionamento da cidade de Dubai. Então, soft power, e é justamente quais são os mega eventos que a gente pode atrair para a cidade, para ela ficar cada vez mais internacional, para ela ficar cada vez mais conhecida, e também para fomentar mais hospitality, alguns setores chaves daqui. E ela trabalha justamente com todo esse posicionamento internacional. E essa empresa, que é mais ou menos um órgão do governo, que a gente já vai falar sobre isso, resolveu criar também um programa para atrair jovens profissionais com pouca experiência, tá? De 0 a 3 anos de experiência profissional, para vir para cá para receber treinamentos, mas também para trabalhar em algumas entidades do governo ou de grandes empresas aqui, porque muitas empresas aqui, ownership é Dubai Inc., né, que a gente fala. Para trazer essa nova perspectiva, para trazer essas novas ideias, assim, para realmente trazer algo novo. Mas são jovens que tendem a ser selecionados das grandes universidades. Oxford, Cambridge, Stanford.
E eu, por ter estudado na Fudan, numa das grandes universidades chinesas e ser uma brasileira, eles olharam pro meu perfil com tudo isso que eu já fiz Muita e falaram... diversidade, precisamos disso. O seu olhar vai ser interessante. Então, eu apliquei, fui a segunda brasileira na história a ser selecionada. É um programa que te dá um contrato anual, então é por 1 ano que você tem esse commitment com o governo. Vim para Dubai, morei num hotel 5 estrelas por 1 ano, né? É um pouquinho menos, alguns meses, porque no pico do verão, né? Tem um break aqui. E, assim, esse programa, ele é muito insano, não só pelo fato dele existir. Eu vim como expatriada, vim com contrato, voo, seguro, tudo que você possa imaginar, o pacote completo. Mas porque é um programa que tem a patronagem do His Highness, o Sheikh Mohammed daqui, né? Então, na verdade, tem vários membros da família real que estão inseridas não só nessa iniciativa, mas nessa empresa também. E então eu vim pra cá e na largada eu já ia para eventos que era C-level. Ou era a galera, assim, realmente que você então, não tem acesso. E principalmente que você não tem acesso do governo, Emirates. Porque se você... E me corrija se eu estiver enganado. Mas se você é um brasileiro ou você é um estrangeiro que vem trabalhar numa empresa privada aqui, você não tem tanto acesso à comunidade Emirate, ou ao governo, ou à família real. É muito difícil. Sim, muito concordo. Assim, ou é por contatos seus, mas assim, dentro da empresa... Não é um given. Tipo, dependendo da empresa, quanto mais maior, né, digamos assim, ela for, pode ter um Emirate ali, aqui... Mas é mais difícil. Família real, então... Exato. Então, assim, eu já fui... A minha experiência, eu cheguei em Dubai já na bolha. Já tendo treinamento, já participando de eventos, assim. E pude fazer 2 projetos, né? De consultoria, enquanto eu recebia treinamentos para ser uma consultora, management consultant mesmo, assim. A ideia é, se no futuro você depois quiser trabalhar na McKinsey, BCG, você tá good to go, assim, vai tranquilo. Ou para alguma questão do governo mesmo. E eu fiz um projeto para Expo 2020, isso em 2019 ainda. Então, foi antes do projeto, antes do Covid, de tudo. Quando ainda estavam terminando de construir, assim. E foi maravilhoso. Você pode explicar o que foi a Expo 2020? Porque muita gente acha que não deve conhecer. Claro. Eu assisti a apresentação 100 vezes no meu trabalho, né? A ideia principal, até porque que Dubai resolveu investir tanto dinheiro em ter esse evento aqui, né? Existem 3 mega eventos no mundo e, de maneira geral, o brasileiro não entende o terceiro. A gente entende os 2 primeiros. O primeiro mega evento é as Olimpíadas. Acontece de 4 em 4 anos. Principalmente as de verão, que a gente conhece. As de inverno, nem tanto. Tá para começar agora em 2 meses em Milão. Ninguém sabe no Brasil. Exatamente. A gente não tem esse acesso, né? Então, o primeiro é justamente as Olimpíadas, que é um mega evento internacional focado no esporte, especificamente, né? Também de cooperação internacional. Então, os atletas representam seus países, né? Tem toda essa ideia de cooperação internacional. O segundo mega evento é a Copa do Mundo da FIFA, né? Que mais de 2 bilhões de pessoas assistem, que também acontece nos Estados Unidos, Canadá e México. Exato, pela primeira vez, né? Vai ser assim. Então, a gente conhece muito bem esses 2 mega eventos, mas existe um terceiro mega evento que a gente não conhece porque nenhum país na América Latina foi sede. Né? E não é um mega evento que atrai as pessoas porque não é uma competição. Que é a Expo. A Expo é o chamado mega evento da ciência e da cooperação internacional e da inovação. Não, foi incrível. Não, foi assim, maravilhoso. Mas a ideia principal é que é um evento que acontece a cada 5 anos. E durante 6 meses, uma cidade no mundo é escolhida como cidade-sede e é construída como se fosse uma nova cidade, que todos os países têm pavilhões para mostrar a sua cultura e mostrar as inovações e também ter cooperação tecnológica, cooperação de business, né? Então, tem muitas comitivas que vêm para cá realmente para fechar novos negócios. Então, é um bolsão de oportunidade excelente, tá? De trazer todo mundo para um lugar e ficar por 6 meses. Porque tanto Olimpíadas e Copa do Mundo, o mês acabou. Né? Mas esse é justamente 6 meses. Em 2013, a empresa que fez o meu programa, que fez o BID. E que entendeu, esse é uma oportunidade na época, né? A história, tem alguns livros que mostram isso, também até de alguns membros da família real, que eles estavam na dúvida entre Olimpíadas, onde que eles iam fazer o BID, onde que eles iam realmente tentar se posicionar. Porque uma coisa que as pessoas não sabem, tem todo um lobby que tem que ser feito para você garantir que Dubai pode receber sim. Por 6 meses. A gente tem infraestrutura, a gente vai investir o dinheiro, porque vários
várias cidades sedes querem isso. Sim. Porque vai atrair muita coisa, né? Porque o que acontece? Quando tem esses tipos de eventos, para quem não entende um pouco dessa parte, esses eventos trazem muito turismo. E esse turismo, ele após evento, continua. Então, porque as pessoas ficam curiosas. Então, assim, movimenta muito a economia e movimenta por 10 anos. Não é assim, movimentou um ano. É por 10 anos. Então, e posiciona a cidade na mente das pessoas. Exatamente. Também, que é a parte principal, né? É um branding, né? Exatamente. O software é um branding muito forte. E no livro, né? Tem um livro que foi escrito sobre isso, que eu gosto muito, by the way. Eles falam que His Highness Sheikh Mohammed estava entre... Não, mas a gente não quer apenas esporte. Que foi o caso do Qatar. Olha que interessante, com a Copa do Mundo. A gente quer posicionar Dubai como uma cidade também de ciência, de inovação, de sustentabilidade. E aí resolveram criar, né? Dar o bid para serem cidade-sede. Foram selecionados aí, foram 7 anos de preparação. E fui lá trabalhar 6 meses antes do que seria o início, né? 2020. Construíram uma cidade, Expo City. Investiram bilhões de dólares, assim. E pude ir lá fazer um projeto com eles realmente nessa parte de atração de pessoas para garantir que estava tudo certo, assim. Representando o meu programa. Então, eu estava representando a minha empresa, representando His Highness Sheikh Mohammed, representando tudo, assim. Foi uma experiência muito boa para mim. Foi minha primeira experiência internacional trabalhando num mega evento, numa organização internacional, assim. Então, realmente foi algo, assim, que, nossa, foi maravilhoso. E muitos internacionais. Então, eu tava num time que tinha 20 nacionalidades, assim, trabalhando juntos. E foi uma mini ONU, assim. Que legal. E, nossa, foi uma experiência maravilhosa. E, em seguida, o segundo projeto que eu fiz de consultoria foi justamente sobre o futuro do emprego, ou o futuro do capital humano, tá? E esse projeto de consultoria que eu fiz foi no que antes se chamava DD, que é Department of Economic Development, e hoje a Dubai Economia e Turismo, né? DET. E essa foi uma experiência, assim, que é até difícil das pessoas acreditarem em mim, porque eu ia pro escritório, e é perto da Clock Tower, né? E são 7 andares, tá? Eu juro pra você, era só eu e uma outra menina que fazia o programa comigo, que era uma chinesa, que éramos as únicas não emiratis no prédio inteiro. Nossa, eu imagino que devia ser desafiador. Era só homens de candor, mulheres de abaia e nós duas, assim. Não, mas foi incrível. Foi incrível, assim, porque eu acho que eu também consegui quebrar alguns paradigmas que talvez eu tinha, essa impressão de... Sim. É uma impressão um pouco negativa. Não é negativa que eu tinha, mas eu talvez tinha essa sensação de, nossa, por Emirates, por as políticas estarem tão a favor deles no mercado de trabalho, talvez eles não tenham que trabalhar tão forte, entendeu? Assim, as pessoas mais competentes que eu conheci em Dubai, Emirates, trabalhando no governo, né? O meu chefe, ele era o futurista de Dubai, assim. Então, foi um projeto que me inseriu cada vez mais para fazer amigos Emirates, para entender a cultura de trabalho daqui, mas principalmente para entender o posicionamento de Dubai e a estratégia por trás de Dubai. Por que Dubai é como é? Por que né, temos tantas novas estratégias vindo para fomentar diferentes setores? E tá inserido ali, tudo fez sentido. E também nutriu muito o meu lado pessoal, que eu entendi, tá? Que talvez o que eu estava pincelando para minha carreira ainda estava muito fixo, ainda estava muito fechado. Foi lá que eu comecei a olhar mais para o empreendedorismo digital, para uma carreira multipotencial, em que numa vida você vive múltiplas carreiras e não só a linearidade, né? E eu entendi justamente sobre as novas tecnologias. Na época, a gente já estava estudando o impacto de AI aqui em Dubai nos empregos, né? Porque a ideia principal desse projeto, que é importante dizer, era qual que era o meu problema que eu tinha que tentar resolver para o governo. Como que Dubai desenvolve políticas públicas para atrair cérebros daqui a 10, 15 anos, os cérebros certos ou pessoas com as habilidades certas, para nutrir empregos que hoje não existem ainda. Porque Dubai está crescendo, vai precisar cada vez mais de mão de obra estrangeira também, porque esse é um local que depende né, dessa migração das pessoas para quem não sabe, 90% da população aqui são estrangeiros. São estrangeiros. Então, assim, existe essa dependência muito forte. Só que como Dubai quer cada vez mais, principalmente Dubai e UAE de maneira geral, desenvolver algumas áreas chaves que não são tão focadas em serviço, hospitality, a gente está falando de atrair pessoas que têm um calibre ou muitos certificados ou uma expertise muito mais limitada.
e que elas queiram estar aqui. Exato, como que a gente atrai? E já tem que desenvolver políticas públicas a partir de agora. Mas como que você faz isso se você não sabe que empregos são esses? Que eles não existem ainda. Sim. E esse projeto mudou a minha vida completamente. E aí eu entendi que outras coisas poderiam ocorrer na minha carreira, na minha vida. Obviamente aconteceu o Covid, estava aqui, foi muito louco. Tive que voltar para o Brasil por um tempo, por questões de família também. E nessa época eu ainda tava, volto para a China, quero ficar aqui, né? Tinha na época um namorado na China. Ainda não tinha se apaixonado por Dubai tanto não, assim. Tinha, mas eu tinha uma vida na China que eu tinha deixado por um ano para vir para Dubai, né? Então eu tinha esse movimento, mas a China estava fechada por causa do Covid. Completamente. Consegui empregos, mas não consegui o visto. E daí, meu Deus, meu namorado na época tava lá. Eu falei, o que eu faço? O que tá acontecendo? Você conseguiu namorar na China? Sim, mas ele era estrangeiro. Ah, entendi. Mas como é que era o dating, sim, naquela parte da Ásia? No meu caso, era mais focado em estrangeiros mesmo. Porque era o que eu tinha mais acesso por uma questão de barreira linguística mesmo. Mas era fácil, você diria que funciona... uma mulher solteira... Mais tranquilo do que aqui. Podemos falar sobre isso, assim. Mas realmente lá, assim, aplicativos. Sobre, né, os aplicativos lá, eu usava alguns específicos para conhecer algumas pessoas. Mas o meu namorado, na época, eu conheci realmente na época da Copa do Mundo. Que muitos estrangeiros se encontraram lá, assim, e a gente ficou junto por alguns anos. Mas terminamos, viajei durante um tempo, nômade. Comecei, né, a minha empresa, comecei no Brasil, resolvi virar mentora de pessoas para ajudar as pessoas a fazerem tudo que eu fiz, mas também entendendo muito sobre o futuro do emprego, entendendo as possibilidades, as oportunidades. E aí resolvi, em 2022, voltar para cá e realmente estabelecer minha vida aqui, assim, abrir minha empresa. Ah, você chegou junto comigo, eu vim para cá em 2022, setembro de 2022, e aí nesse meio tempo eu tô entre Dubai e Nova York. Ah, legal, não, amo. Amo Nova York também, mas amo mais Dubai. Amo mais Dubai. E tenho, nesses últimos 3 anos, construído a minha vida aqui, realmente empreendendo. Claro que há alguns aspectos, né? Algumas pessoas me perguntam como que é uma mulher brasileira, solteira, no caso, morar aqui em Dubai. Tem os seus desafios. Eu desenvolvi alguns mecanismos de proteção, ou eu chamo de filtrar as pessoas certas, né? Assim, realmente hoje para mim, especificamente, pedindo para amigos me apresentarem outros amigos. Então, tem um tipo de vetting no meio, né? Mas quando você fala desafios, que tipo de desafios você tá mencionando? Eu acho que é muito também de que muitas pessoas, tá? Tem essa ideia de que Dubai é algo temporário nas suas vidas. Então, talvez elas não estejam com esse mindset de que eu posso construir algo forte aqui, onde eu posso encontrar alguém para construir uma família, né? Então, é algo que eu percebo, assim, de que muitas pessoas vêm para cá, quero aproveitar, vou ficar aqui pouco tempo e depois vou voltar, né, para o meu país. Então, é algo que eu percebo um pouquinho disso. E outro, querendo ou não, eu acho que Dubai tem os seus lados muito bons, que eu adoro, que realmente me fazem ficar aqui da segurança. Esquece, não tem nenhum lugar no mundo, assim. Que nem... É o grande motivo de eu estar aqui. Sim. Que à noite eu ando sozinha. Nossa, eu amo. Na paz, tranquila, sem medo nenhum. Nem sei o que é sentir medo, mas... É muito fácil morar aqui. Você consegue ter todos os tipos de serviços muito rápido. Conveniente. É muito conveniente. Tudo que você Até precisa. a gasolina entregam em casa. Então, assim... É uma vida muito fácil. É muito fácil. Você se acostuma e você também fica mal acostumado, porque você tá tão acostumado que aqui é tão seguro que eu largo o celular, largo coisas caras por aí e ninguém vai pegar. Vai tá tudo certo. Ok, hoje existem muitos estrangeiros. Pode acontecer? Pode. Eu nunca vi. Mas eu também não. Então, assim, pra mim, a gente fica mal acostumado. Tipo, se a gente viaja, a gente fica, ai, tá tudo certo. E aí, de repente... Quando eu vou pro Brasil, a minha mãe fica, segura a bolsa, segura a bolsa. Mas me conta, o que você hoje tá fazendo aqui? Então, eu abri minha empresa aqui. Primeiramente, eu abri em Abu Dhabi, numa free zone lá. Mas por diferentes razões de comunicação, estava muito longe de mim. Eu decidi que eu queria algo mais próximo de mim, não pegar 2 horas. E resolvi, né,
mover a minha agora. Eu tenho uma empresa em Sharjah, numa free zone lá, em que eu continuo fazendo as minhas mentorias, os meus projetos online e decidi ficar baseada aqui. Então, eu continuo com a minha empresa no Brasil, que eu ofereço as minhas mentorias e os meus projetos para o público brasileiro lá e aqui para o público internacional. E essa mentoria é para quem? O que você oferece de serviço para quem quiser te procurar? Claro, não. Não é apenas um serviço, também estou aberta, né? Eu ofereço para empresas um pouco mais de consultoria, mas hoje muito mais voltada na parte de motivação, de garantir, né, que os seus empregados estão engajados, que eles têm um plano de desenvolvimento também para eles. Mas para as pessoas normais, digamos assim, né, fora de empresas, é realmente para ajudar elas a fazer esse design do seu futuro, tanto de carreira quanto de vida, levando em consideração quem é você, quais são suas paixões, quais são as suas motivações, quais são as suas ambições e como que você constrói uma vida que faz sentido também levando em consideração essas disrupções que estão vindo. Porque se a gente achar que o futuro vai ser igual ao passado e o presente, eu acho que isso é um grande problema que a gente vai enfrentar. Então, eu te ajudo a mapear as habilidades, os desafios, as oportunidades e como que você pode construir uma vida que faça sentido para você. E quem quiser te achar, como é que o pessoal te acha? Redes sociais, meu nome é Ana Paula Pop, só pesquisar, você vai achar no YouTube, no Instagram, tudo. Enfim, posso tirar outras dúvidas. Convido muitos brasileiros jovens a aplicar para o DBA. Enfim, muito grata de estar aqui com você. Muito obrigada pela sua participação. Quem tiver curiosidade, a gente vai colocar aqui o link dela também. E até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.